Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu Seja bem-vindo a mais uma manhã de estudo. É uma grande alegria, um privilégio receber você na nossa transmissão online aqui pelo YouTube. Quero convidar você a compartilhar, convidar os amigos. Se inscreva também no canal do YouTube da Batista Vila Formosa. Nosso desejo, nossa oração é que você e a sua família tenham tido uma semana de lutas, mas de vitória, e já nos preparando também para a próxima semana. E nessa manhã de estudo, nós vamos continuar falando sobre relacionamento interpessoal, e o Cris, nessa manhã, o jovem aqui da nossa igreja, professor, o Cris vai falar sobre os relacionamentos ou a valorização dos relacionamentos interpessoais, mesmo nesse tempo da era digital, de estarmos conectados, mas ainda é importante, é imprescindível esse relacionamento pessoal. Mas antes disso, eu quero convidar você também para continuar nos acompanhando e quero fazer a reflexão dessa manhã a respeito da religião ou religiosidade. No mês de março, nos cultos presenciais da nossa igreja, todos os domingos, a partir das 19 horas, e nós transmitimos também pelo YouTube, mas se você quiser estar conosco, depois, no final desta programação, vai ter lá os canais de comunicação que você pode fazer a sua reserva. Nós pretendemos falar sobre religião e religiosidade, sabendo que tanto a religião quanto a religiosidade, sendo interpretadas à luz das Sagradas Escrituras, é bênção. Mas muitas vezes também a religião simplesmente praticada da forma da visão humana pode nos levar a afastarmos do Senhor. Então é importante saber trabalhar a religião, é importante saber trabalhar a religiosidade. Na reflexão dessa manhã, eu quero ler com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício em mim, pecador. Digo-vos, pois, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é o perigo da simples e pura religião. Nós vemos aqui o contraste entre o fariseu, aquele zeloso da religião, aquele homem que aos olhos do povo era o homem que praticava assim a justiça, era um homem piedoso, um homem religioso, um homem acima de qualquer suspeita. E o publicano, aquele que cobrava impostos a mais, aquele que mesmo sendo judeus defraudava outros judeus. Então, na visão humana, na visão do povo, um homem sem a menor condição. Mas aí quando eles sobem ao templo, nessa parábola para orar, a gente consegue perceber a diferença. O fariseu já se considerava acima de tudo e de todos. Ele era praticante da religião. O publicano não. O publicano se considerava o mais miserável de todos os pecadores. Na série de mensagens Religião e Religiosidade, nosso desejo e nossa oração é levar através da palavra do Senhor o verdadeiro sentido do relacionamento com Deus, que é muito mais que religião, mas um relacionamento sincero, reconhecendo que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também ter a consciência de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nos acompanhe nessa série de mensagens, presencialmente ou através do YouTube. Tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Que Deus possa abençoar você. Eu quero orar por você, pela sua família, antes do estudo dessa manhã. Senhor, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez poder compartilhar da Tua palavra, Pai. Abençoe cada vida, cada família que está nos acompanhando, para que cada um possa ser alimentado nesta oportunidade através da ação do Espírito Santo, mas através da vida do Teu servo Cris, que irá trazer o estudo, Pai querido, para que todos nós sejamos iluminados pelo Teu Espírito, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique aí então com o Cris, falando sobre relacionamentos. Continue nos acompanhando e no final do estudo não saia daí, mas também acompanhe a agenda e os canais de comunicação que você vai ter aí detalhado para você fazer o contato. Que Deus abençoe você e a sua família. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à Batista Vila Formosa, uma igreja acolhedora. Meu nome é Christian. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante atual, um tema que faz parte do nosso cotidiano, que tem como título Valorizando o Relacionamento Interpessoal na Era Digital. Bom, antes da gente prosseguir com o estudo, a gente precisa entender o que significa relacionamento interpessoal. Tem gente que não sabe, eu quando comecei a fazer esse estudo também não sabia, acabei aprendendo, mas vamos lá. O que é relacionamento interpessoal? Bom, de acordo com a psicologia e a sociologia, podemos definir relacionamento interpessoal como a ligação, conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. Ou seja, relacionamento interpessoal é inter, com outras pessoas. Tem um relacionamento intrapessoal, que é com você mesmo, e o interpessoal é com outras pessoas dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado local. Vamos lá. Quais seriam esses contextos? Bom, ambiente de trabalho, ambiente familiar, ambiente social,
religioso e na vida amorosa, né? Esses são os contextos que fazem parte do nosso cotidiano, né? Esses 5 contextos, né? Realmente é tudo isso. Bom, agora a pergunta que não quer calar, né? Christian, por que você está trazendo uma reflexão sobre isso? Por que nós cristãos devemos nos preocupar com isso? E eu acredito que não só os cristãos, mas todo mundo deve se preocupar com isso. Mas principalmente os cristãos. Vamos lá, por que nós devemos nos preocupar com isso? Vamos ler agora o Salmo 133. Pegue sua Bíblia aí na sua casa, ou em qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, no horário do seu almoço, no seu jantar. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? A leitura, o que a leitura quer trazer a vocês? Que o relacionamento interpessoal, ele faz parte do nosso relacionamento com Deus. Como vocês devem ter visto na aula Relacionamento com a Igreja, né? E o relacionamento interpessoal, nós precisamos saber como lidar nesse relacionamento, como agir dentro desse relacionamento, né? Vamos ler agora Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiverem só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? No relacionamento interpessoal, nós temos o privilégio de contar com quem está do nosso lado. Porque a própria Escritura diz que se um cair, quem está do seu lado vai te ajudar a levantar. Mas se você estiver sozinho, ninguém vai te ajudar. Hebreus capítulo 10, vamos lá. Hebreus capítulo 10, é lá no Novo Testamento. Para quem tem dúvida, Hebreus é antes de Tiago. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixamos de congregar-nos. Né? O que a Bíblia quer dizer de congregar-nos? De nos vermos. Não deixamos de nos relacionarmos. Né? É isso que a carta dos Hebreus diz. Ou seja, a Bíblia ela sempre vai direcionar para o relacionamento em comunidade, para o relacionamento com o próximo. Né? Vamos voltar agora para Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Ou seja, no relacionamento interpessoal, nós temos que ser benignos, compassivos, perdoamos uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Né? Bom, por esse motivo que nós cristãos devemos nos preocupar com o relacionamento interpessoal, né? Por causa desses 4 fatores bíblicos que eu acabei de apresentar. Vamos lá. Como eu estou falando de relacionamento interpessoal na era digital, isso traz algumas vantagens. Vamos ver as vantagens da tecnologia desse relacionamento. Com a tecnologia, nós temos uma comunicação mais rápida, eu consigo falar com mais pessoas ao mesmo tempo,
aprendo com mais rapidez, facilidade para trocar informações com outros. Essas são as vantagens do relacionamento interpessoal na era digital. E quais as desvantagens, né? Porque nem tudo só tem vantagens. No relacionamento interpessoal na era digital, nós sofremos muitas vezes com a falta de privacidade, comunicação com pessoas erradas, nos afastamos de quem está perto, nos aproximamos de quem está longe, né? Isso pode ser até uma vantagem, mas a partir do momento que a gente se afasta de quem está perto e se aproxima de quem está longe, se torna uma desvantagem e não é mais uma vantagem, né? Bom, vamos prosseguir. Vamos ao que realmente interessa, né? Qual deve ser a postura do cristão dentro desse relacionamento? Qual deve ser a postura daqueles que praticam o evangelho nesse relacionamento, né? Essa é a grande dúvida. Qual deve ser a minha postura no relacionamento digital, minha postura na internet, minha postura nas redes sociais? Como faço para usar a tecnologia a favor do evangelho? Bom, são coisas simples, mas é sempre válido relembrar, né? Porque às vezes a gente esquece, até eu esqueço. Vamos lá. Compartilhe versículos. Compartilhe as pregações ou programações da igreja. Compartilhe os projetos da sua igreja ou de outra. Mas o importante é compartilhar algo que agrade a Deus. Bom, se você seguir esses 3 fatores, eu tenho certeza que Jesus vai curtir isso. Mas uma pequena observação, e é sempre bom lembrar. As pessoas costumam dizer que você é o que você faz, né? Isso é uma verdade. Agora, no relacionamento interpessoal, você é o que você posta. Então, valorize o seu relacionamento interpessoal na era digital e use a internet para coisas úteis e que edifiquem o espírito. Bom, essa imagem ela é muito boa porque na igreja a pessoa é uma coisa, e quando chega na internet ela é outra. Ela usa uma máscara na internet. Como assim? Não seja uma pessoa dentro da igreja, mas na internet outra. Né? O que nós vemos hoje na era digital, e isso acaba sendo um pouco, infelizmente, comum, na igreja a pessoa está lá glorificando a Deus, aí chega na internet, chega nas redes sociais, ela começa a postar um monte de coisa que não condiz com o evangelho, né? Não vou entrar em detalhes, mas coisas que muitas vezes não condiz com a palavra de Deus, né? Bom, biblicamente falando, vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que eu quero dizer? Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós colocamos toda a nossa vida na mão dele, né? E quando nós colocamos toda a nossa vida nas mãos de Deus, o diabo foge da gente, né? Ou seja, quero dizer que na era digital, nas suas redes sociais, se sujeite a Deus também. Ela faz parte da sua vida e nossa vida tem que ser integralmente entregue a Deus. O que a lei diz sobre compartilhar fake news, né? Bom, no nosso relacionamento interpessoal na era digital, é importante a gente entender que espalhar fake news é pecado, porque é mentira, né? O que a lei diz? Agora eu quero trazer também, além do estudo da reflexão bíblica, o que a lei diz sobre compartilhar fake news? Que é um crime por denegrir a imagem de algo ou alguém, né? Denegrir aqui eu substituiria por degenerar, né? Por querer falar mal da imagem de algo ou alguém. E, além disso, é pecado mentir, né? Bom, para quem tiver interesse, há uma lei específica no trato da internet, né? Que é uma lei número 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. É importante que a gente tenha esse conhecimento, porque além de estar indo contra a Bíblia, muitas coisas que a gente posta, a gente pode estar infringindo a lei, né? E é importante ficar atento a isso. Bom, algumas dicas para não compartilhar fake news, né? Eu trouxe algumas dicas para a gente não compartilhar fake news, porque a gente é aquilo que a gente posta. Agora, imagina nós cristãos compartilhando fake news, né? A gente tem que prezar pelo bom testemunho, a gente tem que fazer o que Jesus faria nessa situação.
Vamos lá, cheque as fontes, leia a notícia completa, confira a data da notícia, desconfie de matérias sensacionalistas. Né? São 4 dicas que eu trouxe nessa reflexão para que a gente não possa cometer esse erro. E lembre-se, por que eu estou falando tudo isso? A gente tem que lembrar que como cristão, como praticante do Evangelho, nós devemos sempre dar o exemplo nas nossas atitudes. Então, dê o exemplo digitalmente falando. Né? Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 14. Vamos lá, o primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Né? O principal fala desse versículo é: vós sois a luz do mundo. E como luz, nós devemos iluminar. Então, que a nossa rede social, ao invés de causar discórdia, de causar briga, de causar confusão, que nós possamos usá-la para iluminar esse mundo que está cercado de violência e ódio. A pergunta é: que tipo de crente você é? Que tipo de igreja nós somos? Né? E eu quero que vocês pensem agora o seguinte: o que Jesus compartilharia, curtiria, publicaria ou assistiria se ele estivesse no meu lugar? Essa é a pergunta que eu quero que vocês reflitam agora e respondam para você mesmo. Não precisa responder para quem está do seu lado aí na sua casa ou em qualquer lugar que vocês estejam. E lembre-se, você é o que você posta. A sua vida digital faz parte da sua vida como cristão. A mudança começa agora. Mais uma vez, quero dizer muito obrigado. A Igreja Batista Vila Formosa está à disposição. Acesse nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Lá no YouTube você tem acesso a todos os cultos, a todos os estudos. E lembre-se, nós somos uma igreja acolhedora. Estamos aqui para atender você. Caso você tenha algum problema, caso você precise de alguma ajuda, nos procure, que nós teremos o prazer de te ajudar. Meu nome é Christian, mais uma vez muito obrigado e estamos à disposição. Até mais, tamo junto. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.